Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre ciladas mentais e emagrecimento, tá? Pessoal, no processo de emagrecimento é muito comum as pessoas adotarem algumas posturas ou o cérebro dessas pessoas levarem essas pessoas a adotarem certos comportamentos que vão dificultar o emagrecimento delas. Tá? É muito importante a gente saber que o nosso cérebro ele trabalha com o tecido gorduroso não como algo ruim. Pelo contrário, ele quer que você fique cada vez mais com tecido gorduroso acumulado. Por que isso? Porque tecido gorduroso representa longevidade para esse cérebro, tá? Então, se ele consegue fazer com que você adote algum comportamento que faça com que você fique mais ocioso, ou que você não faça qualquer atividade física, ou que você se alimente de alimentos mais prazerosos, tudo isso é positivo para o seu cérebro. Tá bom? Garantir alimentos com mais energia ou com mais açúcar significa garantir carboidrato ou glicose, que é o principal substrato energético do cérebro. Então, o seu cérebro, para ele funcionar bem ou para ele funcionar melhor, ele precisa ter à disposição carboidrato, tá? Mas de uma forma geral, gente, emagrecer não é um comportamento recente, tá? O culto ao corpo, de uma forma geral, é algo histórico, tá bom? Mas, por outro lado, a população nunca esteve tão acima do peso, tá? Teve uma época que obesidade era sinônimo de riqueza. Havia reis que cultuavam ou que queriam vários artistas os retratando consumindo alimentos. Isso era sinônimo de riqueza, era sinônimo de poder. Então, ser obeso numa determinada época da história humana, era algo extremamente positivo, era visto como algo poderoso. Então, aquela pessoa que consumia uma quantidade muito grande de alimentos, significava que aquela pessoa tinha à disposição aqueles alimentos, né? Fato é que o ganho de peso ele se popularizou, tá? O açúcar ele está cada vez mais disponível e cada vez mais barato. Tá? A indústria de alimentos processados ou a indústria de alimentos de uma forma geral, ela quer vender, ela quer tornar o seu produto atrativo. Muitas vezes, aliás, existe um movimento acontecendo por agora que é das indústrias buscarem produzir alimentos mais saudáveis, mas não são todas as indústrias. A maioria das indústrias, ou as indústrias que produzem uma quantidade maior de alimentos processados, ela quer vender. Então ela quer fazer com que a pessoa que consuma aquele alimento sinta prazer no momento que ela consome aquele alimento. A indústria de fast food é uma indústria que cresce há anos, há mais de 40 anos. A gente teve um boom nos anos 90 da indústria de fast food. Isso tem se estabilizado, mas nunca parou de crescer. A indústria de fast food ainda é muito atrativa. Nós tendemos a realizar menos esforços historicamente. Então, o nosso comportamento alimentar ele tem se voltado para o consumo de alimentos mais prazerosos e tem se voltado também e o nosso comportamento físico tem se voltado mais para que a gente realize menos esforços, tá? Naturalmente, nós vamos buscar prazer e evitar dor. Fazer uma atividade física ou realizar algum movimento que tire a gente do nosso normal é algo que vai provocar algum desconforto. E esse desconforto, o seu cérebro ele entende como algo não interessante em alguém que já não está praticando atividade física. Quando o seu organismo, quando você insere o hábito de se realizar alguma atividade física, o seu cérebro ele passa a funcionar prevendo aquela perturbação, prevendo que vai haver aquele exercício físico, e aí sim ele passa a produzir neurotransmissores relacionados ao sistema nervoso simpático que vão fazer com que a gente realize aquela atividade com mais naturalidade. Mas isso é uma coisa que é treinada, não é uma coisa de uma hora para outra. Tá? Então é uma coisa que a gente precisa de hábito para realizar, até que o seu cérebro entenda que ele não deve te desestimular a realizar aquela atividade. Então no começo o seu cérebro ele vai trabalhar para que você não faça. Então no começo de qualquer estratégia, o seu organismo ele vai tentar fazer com que você economize energia. Se você oferece para ele uma alimentação em que tenha uma quantidade de calorias pequena, o seu cérebro ele vai querer economizar energia. Então ele vai fazer com que você se sinta um pouco mais preguiçoso, ele vai fazer com que os seus processos mentais ou sua capacidade cognitiva, o perfil de funcionamento dela caia, a performance. Então isso é importante a gente saber, porque o cérebro ele vai tentar te proteger.
Então, em um ambiente em que há escassez de alimentos, então de uma hora para outra, se você começou uma estratégia alimentar em que você vai se alimentar menos, o seu cérebro ele vai tentar trabalhar para que você gaste menos energia. Já que naquele ambiente eu tenho escassez de alimento, por que eu vou continuar exatamente com os mesmos processos metabólicos se eu posso economizar energia em alguns processos? Então, o nosso cérebro ele tende a fazer com que ele te direcione para que você tenha algum comportamento que preserve o tecido gorduroso ou que você tenha algum comportamento que compense aquele gasto de gordura que você fez durante um determinado período. Então, assim, seria muito fácil se a gente conseguisse, diante de uma orientação ou de um planejamento alimentar, simplesmente ligar uma chavinha e seguir exatamente a estratégia alimentar, a estratégia de treino, tudo instantaneamente. Isso não acontece. Isso é algo que tem que ser treinado. Isso é algo que tem que ser aprendido. Então, as pessoas mais motivadas, elas conseguem migrar, elas conseguem realizar as estratégias de uma maneira mais eficiente do que as pessoas que simplesmente têm acesso ali a uma dieta ou algum tipo de treino e começam a fazer. Se você tem uma carga de informação, algo que justifique ou que o motive a realizar aquele tipo de esforço, talvez você faça sem tanto sofrimento. Ou você fique preparado para que, se você sinta qualquer tipo de desconforto, você entenda que aquilo é uma coisa passageira, que aquilo vai passar. Tá? Então, o nosso organismo, sempre que você inicia algum trabalho, então, por exemplo, um paciente que procura um médico a primeira vez e recebe uma primeira orientação, muito provavelmente o médico ou o profissional que for orientar esse paciente vai dizer para ele assim, olha, a gente vai precisar te tirar de uma zona de conforto. E aí, para que eu te tire dessa zona de conforto, você tem algumas estratégias. A alimentação é uma delas, os treinos físicos são outras, é uma outra linha, e todos eles têm que se comunicar. Tá? O controle do sono, o seu descanso vai ser importante, a harmonia hormonal, tudo isso vai ser avaliado pelo profissional que vai te orientar para que você se sinta seguro em seguir aqueles passos que ele vai te passar. Então, uma estratégia que ele estabeleça pode ser algo que realmente funcione, mas se você não estiver preparado mentalmente, até usando medicamentos, você pode sentir dificuldade em realizar aquelas estratégias. Tá? Os médicos ou os profissionais que podem te orientar, muitas vezes eles podem te estimular, mostrando resultados de outros pacientes ou resultados para mostrar para você que é possível chegar em algum resultado que realmente te agrade. Então, se a gente trabalhar com alimentação, com treino, com descanso adequado, a gente vai te tirar de uma zona de conforto. Só que o seu organismo ele vai tentar buscar uma nova zona de conforto. Então ele não vai ficar parado. Então, pelo contrário, ele não vai ficar progredindo o tempo inteiro. Você, aos poucos, as suas células elas vão se adaptar e o seu organismo como um todo vai sofrer um ajuste. Enquanto você está se adaptando ou enquanto você está sofrendo o ajuste, você perde peso. Você tem alteração de tecidos macro. Então, tecido gorduroso ou massa muscular, isso tudo se altera enquanto você está em processo de adaptação. Tudo isso para encontrar uma zona de conforto ou uma nova zona de conforto em que os alimentos... Então, o seu cérebro ele vai tentar fazer com que você consuma alimentos dentro de um equilíbrio. Então, se no começo você usa alimentos ou uma estratégia muito rígida, talvez o seu cérebro tente te fazer consumir alguns alimentos que você passe a entender como justificáveis. São alimentos que vão te trazer mais conforto, são alimentos que vão permitir que você tenha algum prazer ali naquele momento. Então, nesse processo de busca de uma nova zona de conforto ou nesse processo de ajuste, o seu organismo pode ser o seu principal inimigo. Então, você precisa estar bastante firme, preparado mentalmente, para que você realize aquelas estratégias e consiga vencer as ciladas mentais que o seu cérebro pode te colocar como alternativas. Tá? Então, sempre que o seu cérebro te produzir ou te levar a algum comportamento que faça com que você não faça exercício físico, ou que você busque algum alimento mais calórico, ou que você justifique determinada atitude porque você merece, a gente está diante de uma cilada mental. Essas ciladas mentais, elas podem fazer com que você não tenha os resultados tão bons, ou elas podem fazer que você se auto-sabote no processo de emagrecimento. Então, quando se quer emagrecer, antigos hábitos
provavelmente eles deverão ser modificados. Então, se você está numa zona de conforto, mesmo que seja algo que já esteja te incomodando ou fez você ganhar uma quantidade de peso ou uma quantidade de quilos, você provavelmente vai estar já realizando alguns hábitos que podem perpetuar aquela situação atual ou até piorar, ou até fazer com que você continue ou permaneça ganhando peso, tá? Então, algumas ciladas que eu imaginei, e vocês, ao longo da live, se vocês lembrarem de alguma coisa, ou se, à medida que eu for falando algumas ciladas que a gente percebe nos pacientes, vocês podem ir falando alguma coisa aqui que pode ser que a gente inclui e a gente comenta, tá bom? Então, uma das primeiras ciladas é quando você sente que você já está com uma quantidade de peso mais alta, e você realmente precisa de ajuda profissional, e você decide: vou marcar uma consulta. Esse processo, do momento que você decide em marcar uma consulta até que você marque a consulta, ele leva tempo. E muitas vezes o seu cérebro ele vai produzir algumas situações ou vai produzir alguns tipos de pensamento que justifiquem você protelar essa marcação de consulta. Então, quando você pensa em marcar uma consulta, decidi, agora é o momento que realmente eu preciso perder peso, ou eu preciso cuidar desses riscos que eu estou com eles mais altos, eu preciso tomar alguma atitude. Mas não é uma emergência médica. Se você não procurar um médico naquele momento, pode ser que não aconteça nada. Tá? Então isso já passa a ser uma cilada mental. Poxa, será que eu tô tão gordo assim? Será que eu tô com um peso tão alto desse jeito? Eu não tô sentindo nada. Eu acho que eu vou esperar um pouco mais para marcar. Ou então você fala assim, não, eu vou primeiro procurar um médico pelo convênio, e vou tentar marcar uma consulta com o médico do convênio e vou ver se o médico que eu escolhi atende esse convênio. E aí, vamos supor que você vê que aquele médico que você escolheu não atende no seu convênio. E aí você fala assim, não, agora eu vou esperar um pouco mais, pode ser que o convênio amplie a quantidade de profissionais ou tenha um profissional que realmente vai me ajudar. E aí sim, você pode marcar uma consulta, passar por uma consulta ou por uma orientação de alguém que vai te atender, talvez num tempo um pouco menor, mas pode ser eficiente, tá? Mas muitas vezes você pode se frustrar. Às vezes, em uma consulta em que você tem um tempo um pouco menor, a orientação que você recebe é uma orientação que entra por uma orelha e sai pela outra. Você não se sente tão motivado a ponto de você seguir aquela orientação. E aí acaba que você se frustra, tá? E essa seria a primeira cilada mental, seria de vou marcar uma consulta. Então essa de marcar a consulta pode ter algumas coisas que vão te atrapalhar até você chegar no profissional que realmente vai poder te ajudar. Tem pessoas que falam assim, agora eu decidi, vou perder peso, então eu vou emagrecer sozinho. Vou começar a fazer uma pesquisa na internet, vou buscar aqui uma dieta ou uma dieta da moda, vou ver o que as pessoas estão fazendo, quem famoso que emagreceu rápido ou que teve algum resultado, e vou buscar fazer essa dieta sozinho. Muitas vezes, quando você faz sozinho, você deixa de ter uma orientação individualizada. Uma orientação que sirva exatamente para você. E aí você pode ter, por exemplo, um déficit de macro ou de micronutrientes que faça com que você tenha efeitos colaterais muito importantes. E aí você desiste de fazer aquelas estratégias exatamente porque você não se sentiu bem ou porque não tinha um controle externo. Então, quando você decide fazer algo sozinho ou quando você busca uma dieta na internet, você pode até iniciar aquelas estratégias e ir bem no começo. Mas se você não tem alguém te supervisionando ou alguém direcionando ou alguém individualizando aquelas estratégias para você, você tende a não seguir aquelas estratégias por longos períodos. A não ser que você veja resultados e insista realmente e você consiga vencer as ciladas mentais, outras ciladas mentais que possam aparecer, tá? Mas, normalmente, o paciente que decide emagrecer sozinho é um paciente que chega, muitas vezes, no consultório frustrado, porque ele não conseguiu uma orientação, aliás, não conseguiu seguir aquilo que ele se propôs. Tá? Uma das coisas também que acontece quando o paciente decide, toma a decisão de que quer emagrecer e às vezes não está tão acima do peso assim, ele exatamente pensar isso. Será que eu estou tão acima do peso assim? Eu acho que eu posso esperar um pouco mais, eu acho que eu posso aproveitar, eu acho que eu posso me manter aqui consumindo meu doce, ou chegando no final de semana aproveitando do jeito que eu gosto, do jeito que mais me dá prazer, do jeito que eu fico mais confortável. Eu não estou tão gordo assim, né? Não tô tão acima do peso desse jeito. Segunda-feira eu começo. E aí chega segunda-feira, mesmo você acompanhado ou você tentando fazer sozinho, se acontece alguma coisa que você não consegue começar,
Na terça, você fala, não, agora eu vou começar só na próxima segunda-feira. E acaba que você fica protelando o início das estratégias cada vez mais. Então, se você se propôs a fazer, a seguir certas estratégias envolvendo alimentação, treino, descanso, sozinho, faça. Inicie, entendeu? Não precisa ser segunda-feira, qualquer dia da semana que você decidiu, pega e faz. Agora, se você quiser usar a segunda-feira como algo positivo, pode ser segunda-feira, início da semana, início de um novo ciclo, pode ser um novo ciclo semanal, pode usar a segunda-feira como algo interessante para começar? Pode sim, deve usar. Mas se passou a segunda-feira, não deixe para quarta, começa na terça. Decidiu, começa, entendeu? Hoje vou treinar mais tarde. A maioria dos pacientes que chegam são pacientes que eles estão sedentários. Quando a gente tenta planejar uma rotina de treino para esses pacientes, a gente tende a direcionar os pacientes para que eles façam a atividade física como primeira coisa do dia. Por quê? Porque quando o paciente tem, porque você deixa ele sem a opção de pular o treino se ele colocar o treino, por exemplo, para a hora do almoço, ou para o final da tarde, ou para a noite. Às vezes o paciente ele tem tudo planejado para que ele faça o treino de manhã, e aí ele chega na hora do treino e fala assim, não, agora eu tô com um pouco de preguiça, eu vou deixar para fazer esse treino na hora do almoço. Chega a hora do almoço, ele não treina, chega de tarde ele pula, chega de noite ele está cansado. Então, o mais interessante seria treinar pela manhã, porque a depender do estímulo físico que você fizer, você vai aumentar a produção de neurotransmissores relacionados ao sistema nervoso simpático. E isso vai fazer com que aumente o seu gasto, o seu consumo de tecido gorduroso ao longo do dia. Isso é bem mais interessante do que quando você treina à noite, por exemplo. A elevação desses neurotransmissores no período da noite vai fazer com que o seu sono seja de baixa qualidade, ou que você nem sinta sono no momento que você teria. Entendeu? Então seria muito mais interessante no processo de emagrecimento o treino pela manhã, tá? E qual treino? Independe, você tem que escolher o esporte que você menos desgoste. Se você não gostar de fazer qualquer esporte, se você gostar de um esporte específico, ótimo, você já tem algo que você pode explorar. Mas se você quiser um emagrecimento preservando a maior quantidade de massa magra possível ou emagrecimento direcionado, talvez o profissional te diga qual o esporte mais interessante para você naquele momento, tá? Então, isso pode ser individualizado, isso pode ser de acordo também com a sua somatotipia, ou seja, se você é mais baixo ou se você é mais alto, se você é mais longilíneo, a gente faz uma classificação de ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. O ectomorfo normalmente são pacientes mais longilíneos, são pacientes que eles não vão querer emagrecer, mas podem ser pacientes que queiram ganhar massa magra, por exemplo. O paciente mesomorfo, ele tem uma quantidade de tecido gorduroso, tem uma quantidade alta também de tecido muscular, é um paciente que responde bem a treino de força, ele consegue desenvolver músculos e consegue melhorar mais a capacidade de explosão e também consegue desenvolver a capacidade de resistência dele às atividades físicas. E o paciente endomorfo é um paciente que tem uma quantidade maior de tecido gorduroso mesmo, ele tem uma facilidade de ganhar mais tecido gorduroso e muitas vezes é um paciente que tem um comportamento alimentar também que faz isso, faz com que ele ganhe mais tecido gorduroso. Tá? Então, assim, a depender da sua somatotipia, talvez a escolha do esporte ou da modalidade que você vai realizar e qual o momento do dia que vai ser mais interessante na sua agenda, talvez isso seja uma coisa interessante para você discutir com o profissional que for te orientar. Tá? Café da manhã, vamos lá, você foi ao médico ou foi a algum profissional, ele te entregou alguma sugestão ou alguma dieta ou algum planejamento alimentar ou alguma orientação de treino para que você, ou alguma sugestão para que você mostre para o seu professor de educação física e você vai iniciar. Vamos supor que você inicie e nesse dia que você inicia você vai começar pelo café da manhã. E no seu café da manhã tem algumas opções lá de macronutrientes. Vai ter gordura, às vezes carboidrato, às vezes proteína. Aliás, é importante que tenha os macronutrientes direitinho, né? E uma quantidade interessante para você. E vamos supor que dentro daqueles carboidratos lá você não goste de nenhum deles. E tem pão de queijo lá. Como é o primeiro dia, vou comer o pão de queijo, né? Porque é mais prazeroso aqui, eu como menos, eu acabo consumindo menos. Se você decidiu implementar a estratégia, segue o planejamento alimentar.
não fique substituindo, não coloque nada da sua cabeça. Se tem lá no planejamento alimentar uma orientação de alimentação, não protele, comece logo. Use o que está lá no seu planejamento alimentar. Alguém pensou aquele planejamento alimentar para você. Pode ser que aquilo seja interessante, aquilo vai ser uma via que vai te trazer resultado. Mas se você ficar modificando os alimentos que tem ali, provavelmente o seu resultado não vai ser tão interessante. Provavelmente você vai estar caindo numa cilada mental. O seu cérebro ele vai te estimular a consumir alimentos mais prazerosos. Tá? Então é mais interessante que você siga o que está no seu planejamento. Então assim, só um pão de queijo e só hoje, cuidado. Tá? Isso daí é uma cilada mental, é uma forma do seu organismo falar assim, olha, você merece, consome aí esse pão de queijo aí, porque não tem todo dia. Então, tendo aqui, isso no início do trabalho pode quebrar o início do trabalho, entendeu? Então você tem que tentar pular essa cilada mental de qualquer forma, tá bom? Sobremesa. É cultural a gente terminar uma refeição grande, tipo almoço, às vezes no jantar também, e a gente consumir um suco, ou uma fruta, ou um doce, tá? Sempre que você consome algum carboidrato de índice glicêmico maior do que os carboidratos que estavam naquela refeição que você acabou de fazer, você vai produzir uma elevação de insulina maior ainda do que a que já estava. Essa maior produção de insulina vai fazer com que você utilize os macronutrientes que estavam naquela refeição e construa mais tecido gorduroso. Então, em uma refeição em que eu tenho carboidratos de baixo índice glicêmico ou carboidratos adequados para você, né, no seu trabalho em específico, se você complementa essa refeição com um suco de frutas, ou com uma fruta mesmo, uma fruta de índice glicêmico maior, tipo manga, por exemplo, ou com algum doce, mesmo que seja só um doce de frutas. O doce de frutas vai ser mais interessante do que um doce que tenha açúcar e gordura, tá? Mas isso vai fazer com que a sua elevação de insulina naquela refeição vai fazer com que a metabolização dos macronutrientes que compuseram aquela refeição que você acabou de fazer seja... a utilização desses macronutrientes ela seja mais propícia para você construir tecido gorduroso e você protege o seu organismo das perdas que ele não gosta. Seu organismo ele não foi feito para perder gordura. A gordura é reserva, ela é reserva para os momentos em que você tiver escassez de alimento. Então, se você der para o seu organismo esse conforto de logo depois da refeição você consumir açúcar, estando no suco, estando em um refrigerante, estando em qualquer coisa, você aumentam as chances de você metabolizar aqueles macronutrientes em tecido gorduroso. Isso pode impedir o seu processo de emagrecimento. Tá? Troca uma refeição completa por um doce. Isso não é uma estratégia totalmente ruim. Se você tiver na sua dieta, por exemplo, um planejamento em que você tenha, por exemplo, 2 refeições livres na semana, você pode, por exemplo, trocar um lanche por um doce. Se esse doce, que tipo de doce? Seria mais interessante que esse doce fosse um doce de frutas. Tá? Ou um doce que não fosse composto de açúcar e gordura ao mesmo tempo. Então, chocolate, sorvete, são doces que têm um efeito metabólico que vão fazer com que você acumule muito mais tecido gorduroso. Tá? Então, eles vão elevar bastante a quantidade de insulina e isso vai fazer com que se você se alimentar de outros macronutrientes, ou de gordura, ou de carboidrato naquele mesmo momento, ou naquela mesma janela alimentar, isso pode fazer com que você ganhe tecido gorduroso, que você engorde, tá? Mas não é uma estratégia completamente errada. Então você substituir um lanche por um doce, por exemplo, de 30 a 50 gramas de um doce, por exemplo, um doce de goiaba, vamos supor, tá? E no lugar do lanche pode ser uma estratégia? Pode, contanto que você desconte uma refeição livre do seu planejamento original. Tá? Então o planejamento ele é extremamente interessante porque ele vai te orientar, ele vai ser um guia. Se você não tem algo planejado, não faça. Tente evitar as ciladas mentais que o seu cérebro vai produzir. Você vai sentir maior apetite ou uma atração maior por doce se você estiver seguindo uma dieta hipocalórica. Provavelmente o seu organismo ele vai tentar te seduzir, vai tentar fazer com que você consuma algo que ele consiga construir tecido gorduroso. Ele está perdendo. Tá? Então, se você consegue fazer isso, ou se você consegue vencer isso, ótimo. Às vezes, até o sentimento de que você conseguiu vencer, você conseguiu passar por uma refeição sem você consumir algo de errado, isso também traz benefício. Você também pode se sentir bem quando você consegue seguir o que está ali no seu planejamento alimentar e não faz o consumo do doce. Isso pode te fazer sentir bem-estar também. Sentir que você venceu, que você passou daquela refeição, ou que você realizou a refeição saudável ou planejada do jeito que foi feito para você.
vou pular o lanche ou eu vou pular o café da manhã. Cuidado, quando a gente pula alguma refeição, mesmo que a gente esteja, por exemplo, uma dieta planejada, é uma dieta para que você não sinta fome em tantos momentos do dia, ou para que a gente consiga um nível de saciedade que permita que você chegue em uma outra janela alimentar sem tanto apetite. Isso permite que você tenha uma escolha alimentar mais adequada. E aí, muitas vezes, chega na próxima janela alimentar, o paciente fala assim, não, meu almoço já estava bom, não estou sentindo tanta fome, eu vou pular o lanche. Quando você pula o lanche ou quando você fica mais do que 4 horas sem se alimentar, o seu organismo ele vai utilizar não só gordura como fonte de energia, ele vai aumentar a utilização de proteína e de glicogênio muscular. Isso pode fazer com que você perca massa magra, tá? E isso não é interessante, não é saudável. Fora que na próxima refeição, provavelmente você vai chegar com um apetite maior, com uma necessidade maior de repor os carboidratos que você perdeu durante aquele período, ou de repor os substratos energéticos que você perdeu durante aquele período que você ficou tanto tempo sem se alimentar. Então, refeições mais frequentes, refeições menos volumosas e mais frequentes, elas são mais interessantes, elas levam a uma qualidade de vida mais interessante do que quando a gente permanece longos períodos sem se alimentar. Então, pular o lanche, pular o café da manhã, tem gente que se dá muito bem com isso. Eu pulo o café da manhã, fico bem. Existem prós e contras de você pular o café da manhã, ou de você pular o lanche, e um deles é aumentar, um dos contras que eu acho fundamentais é aumentar o seu gasto de proteína muscular e de glicogênio muscular. Então isso aumenta a chance de você perder músculo no processo de emagrecimento. Perder o músculo no processo de emagrecimento, você vai perder saúde. Você pode ficar com a capacidade imunológica diminuída. Então você pode ficar desidratado, você pode ter mais efeitos colaterais, você pode sentir mais dor de cabeça, você pode sentir mais náusea, você pode sentir tontura, você pode ter resultados que não são os que a gente procura. Sexta-feira é perigosa, porque muitas vezes você conseguiu seguir um planejamento alimentar, treinou todos os dias, mas chegou sexta-feira e é o dia que você merece. E aí nesse dia você consome álcool, você pede pizza, mesmo que você tenha, aqui eu tenho 2 refeições livres, vou usar essa refeição livre para beber, e para consumir um alimento mais calórico. E aí você pede pizza e come uma pizza inteira, você sozinho. Você provavelmente vai se auto-sabotar. Você vai fazer uma ingestão de um volume alimentar muito grande, um volume alimentar que vai ter um índice glicêmico. Então a massa da pizza tem índice glicêmico alto, que usa farinha de trigo branca. Mesmo a integral, tá? Poderia fazer com que você tivesse uma carga glicêmica muito alta ali, e isso vai fazer com que a insulina fique alta e o queijo, que é rico em gordura também, seja absorvida essa gordura e você acabe fazendo um acúmulo de gordura que você não fez durante a semana. Então, se durante a semana você fez direitinho uma dieta, seguiu direitinho o planejamento alimentar, o seu organismo está vendo que existe escassez no planeta de alimentos. E na oportunidade que você tem para você descansar ou para às vezes você furar a sua dieta, isso é uma coisa que pode e deve ser planejada. Esses furos eles são interessantes, eles são importantes que aconteçam, mas se você consumir, por exemplo, uma pizza inteira, você vai se auto-sabotar, porque você vai dar uma carga alimentar, uma quantidade de nutrientes muito altas para um organismo que está sentindo falta daquele nutriente. E isso vai fazer com que o seu organismo trabalhe para acumular ao máximo aquele nutriente que se tornou disponível. Então, muito cuidado com o final de semana ou com a sexta-feira, quando você vai consumir algum alimento muito calórico, ou se você for só beber. Então chegou no final de semana, eu quero encontrar o pessoal no happy hour, ou eu quero encontrar os meus amigos. Em tempos de pandemia, o pessoal faz conferências online e tal, todo mundo fica bebendo sozinho, mas em grupo, na internet, né, fica bebendo online. E todo mundo se diverte e tal, mas essa carga de álcool que você faz desse dia porque você merece, pode ser uma cilada mental. Isso vai fazer com que o seu sono apareça mais cedo, mas durante a noite a sua produção de hormônios de crescimento ela pode ser menor. Então esse sono ele pode ter uma capacidade o seu sono pode ser menos reparador. De manhã, sua produção de hormônios sexuais ela diminui, então a produção de hormônios de testosterona, por exemplo, que a gente tem pico pela manhã, quando a gente faz um consumo de álcool entre 30 e 60 gramas a gente já diminui, acima de 60 gramas de álcool isso já se torna muito alto, a ponto de você não produzir hormônios sexuais naquele dia. Sua produção de insulina
a sua insulina basal ela pode ficar alterada até 3 dias depois de uma janela de consumo de álcool em que a gente beba bastante. Então 60 gramas de álcool seria, por exemplo, meia garrafa de vinho ou 4 long necks de cerveja, tá? Isso daí já seria o limite. Acima disso, os efeitos metabólicos do álcool eles vão ser muito negativos. Essa insulina basal aumentada no dia depois, então, por exemplo, depois da sexta-feira vem sábado. Quem bebeu na sexta provavelmente não vai treinar no sábado. E essa quantidade de insulina maior vai fazer com que a sua glicemia caia mais rápido. Essa queda maior de glicemia vai fazer com que o seu cérebro te mande sinais de fome. E aí o seu apetite ele fica mais voraz. É mais difícil de você seguir a dieta no dia que você não treina e logo depois do dia que você bebe. Então, normalmente é um dia que a gente vai lá para casa da sogra, ou para casa da mãe, ou para casa de uma tia, ou então a gente fica em casa e resolve fazer um almoço mais rico, ou um almoço com uma comida um pouco mais gostosa. E normalmente uma comida mais gostosa é uma comida mais rica em carboidrato e em gordura. Tá? Então, carboidrato e gordura são os macronutrientes que, quando eles estão juntos em um determinado alimento, o seu cérebro, e você tem contato com aquele alimento, o seu cérebro produz uma quantidade tão grande de neurotransmissores relacionados ao prazer, que vai ser aquilo que vai te deixar, que vai te dar prazer. Então, quando você... Depois do dia que se bebe, é mais difícil de você controlar que alimento que você vai consumir no outro dia. Primeiro, porque você não treina. Segundo, porque você vai estar com a insulina mais alta. E isso vai fazer com que o seu cérebro produza uma necessidade de consumo de alimentos mais calóricos. Então, só isso, só essa janela de consumo alimentar com o pós do dia que a gente bebe, já pode fazer com que haja uma desorganização no seu processo de supercompensação que envolva perda de tecido gorduroso e que envolva ganho de tecido muscular. Tá? Então, é muito importante esse consumo de álcool. Se ele for em um dia só, você pode perder até 5 dias relacionados a treino e boa alimentação. Então, numa semana que tem 7 dias, em que você treina entre 4 e 6 dias, você perder 5 dias, eu acho que é uma perda bem grande. Talvez não valha a pena, talvez seja a principal cilada mental, seja a cilada do consumo de álcool, porque você merece. Tá? Então, muito cuidado. Muitos pacientes, o principal problema deles é um consumo de álcool maior. Quando a gente consegue controlar melhor esse consumo de álcool, os pacientes eles tendem a seguir melhor a dieta, a seguir melhor os planejamentos ou as estratégias que a gente define em consulta. E isso faz com que eles tenham um resultado em menor tempo. Fim de semana, então fim de semana não se treina, se come errado e é o momento em que a gente faz a maior carga de autossabotagem, tá bom? Fiz esse doce especialmente para você. Muitas vezes quando a gente vai em alguma casa de algum familiar, para deixar a gente mais confortável, vem com uma surpresa e é exatamente aquele doce que a gente mais gosta, ou exatamente aquele bolo que a gente gosta mais, ou é algo simplesmente para te agradar. Então, para você fugir disso sem que você seja deseducado ou deselegante, você vai precisar ter um pouco de jogo de cintura. Saber dizer não sem ofender o anfitrião é uma arte. Tem muitos pacientes que falam assim, olha, eu falo que eu estou em tratamento, que eu estou com um problema de estômago grave, que eu não posso consumir ali, mas, ou então muitas vezes você agradece e fala, eu vou levar para consumir em casa. Mas o poder do não ele é muito importante. Se você não aprender a dizer não, provavelmente você vai se auto-sabotar. E em janelas de oportunidade que são as ciladas mentais. Então, se você está em uma cilada mental em que você tem à sua disposição, por exemplo, se eu estou no trabalho e é meu aniversário, e aí as secretárias se mobilizam, os outros sócios se mobilizam e trazem um bolo. Fazem um esforço lá, fazem uma festinha surpresa com tudo que eu gosto, com tudo que mais me seduziria do ponto de vista alimentar. Como é que eu vou dizer não? Simplesmente eu tenho que dizer não, tratar aquilo com naturalidade, falar que simplesmente você não vai poder. O fato é que você vai ter que ter um pouco de jogo de cintura para que você não seja deselegante, para que você não seja mal educado com as pessoas. Então, em uma situação em que seja impossível você fugir, pegue um pedaço, consuma um pedaço pequeno, simplesmente para que você seja educado, tá? Mas você simplesmente consumir uma grande quantidade porque alguém fez para você ou alguém agiu com carinho para você e tal, é uma coisa que quem vai se prejudicar vai ser só você. Então, se você não souber dizer não em determinadas situações, provavelmente você vai cair nessas ciladas mentais e você vai
buscar inclusive situações em que essas ciladas mentais estejam presentes e você vai se sentir confortável em fugir ou consumir o alimento que não está lá no seu planejamento, porque você vai usar isso daí como justificativa para aquele comportamento. Então, tem gente que busca as festas ou busca situações em que tenham alimentos mais disponíveis exatamente porque porque nessas situações você não pode dizer não, vamos dizer assim. Tem gente que fala que é assim, é só tomar remédio. Tem gente que chega no consultório e acredita que um remédio ou um determinado medicamento pode fazer com que ele perca peso. Só que não é assim. Os medicamentos eles vão te ajudar, eles vão ser bengalas, mas nenhum deles vai fazer a escolha alimentar por você. Nenhum deles vai fazer com que você faça o exercício por você. Então eles podem tornar mais leve o processo, mas eles não vão fazer com que o seu peso caia na balança, só pelo fato de você estar usando um medicamento. Então os medicamentos eles devem ser escolhidos pelos médicos que trabalham com emagrecimento, e os médicos que escolhem, eles vão tentar cercar, eles vão tentar tornar essas ciladas mentais algo que não seja algo que não seja, que faça com que você não saia tanto assim do seu caminho. Então, os remédios eles vão ter as funções de controle de saciedade, de compulsão alimentar, de irritabilidade, de humor. Então, tem gente que busca no alimento um controle disso. Busca no alimento algo que seja mais confortável para que ele não fique irritado. Busca no alimento algo mais confortável para que ele não fique ansioso ou para que não fique depressivo. Então, se um paciente tem uma orientação alimentar e ele consegue trabalhar mentalmente o fato dele conseguir seguir a dieta ou dele conseguir seguir aquela estratégia alimentar e fazendo com que ele vença aquela janela alimentar, ele pode olhar para aquela estratégia que ele fez e se sentir bem também. Sentir bem-estar em conseguir se vencer. Aliás, se vencer é o grande negócio. Então, o nosso maior inimigo no processo de emagrecimento é a gente mesmo, são as nossas ciladas mentais. Então, tem algumas ciladas mentais que são mais... que são relacionadas a afeto. Você tem alguns alimentos, por exemplo, que você comeu na infância, ou que você dividiu com alguém, com um tio, ou com o pai, ou com os irmãos, e que quando esse alimento está disponível para você, dificilmente você consegue resistir. Mas quando você está com a cabeça, quando você está realmente motivado e você decide seguir uma determinada estratégia, você pode estar na presença daquelas pessoas e daquele alimento em específico e conseguir sair pela tangente e conseguir se sentir bem depois de você não fazer aquele consumo. E tem outras pessoas que sofrem mais. Então, esse processo de sofrimento por não fazer um consumo de um determinado alimento também provoca estresse, também provoca um aumento de cortisol ou de hormônios relacionados ao estresse crônico. E isso impede a perda de peso adequada. Então, tem pessoas que aos poucos a gente vai ganhando espaço. Então, se elas não conseguem evitar completamente essas situações, que elas consigam diminuir a quantidade daquele alimento em específico, para que elas não façam um consumo tão grande e se auto-sabote para a semana inteira. E aos poucos a gente faz com que essa pessoa entenda que vai ser importante ela simplesmente retirar aquele alimento ou colocar em alguma janela planejada, tá? Tem gente que fala que é só trancar a boca, é simplesmente parar de comer. Então, as estratégias de jejum, elas são associadas à perda de massa magra, tá? No início de um trabalho em que a pessoa come menos, a gente pode ter uma perda de peso bastante considerável, mas as minhas perdas de massa magra, elas podem chegar a 50% do peso total perdido. Então, normalmente, uma estratégia não alimentar, ela vai ser escolhida só depois da gente tentar as estratégias alimentares mais adequadas. Bom, é só treinar mais. Tem gente que fala assim, eu não gosto de dieta, não vou fazer dieta, mas eu treino mais. Se for preciso, eu fico mais horas na academia, se for preciso, eu corro, se for preciso, eu faço spinning, eu nado, eu pedalo, eu faço tudo que for necessário, mas eu não vou fazer dieta.
muito cuidado. Essas pessoas acabam tendo um gasto muito grande e às vezes de exercícios que vão fazer com que você consuma substratos energéticos que são importantes para você manter a sua saúde. Então, por exemplo, exercícios aeróbicos intensos, eu tenho uma quantidade que é adequada para a sua saúde. Se eu passo daquela quantidade ou daquela intensidade por um período de tempo muito prolongado, eu aumento a chance de consumir proteína muscular, de consumir glicogênio muscular, que também vão fazer com que o seu processo de emagrecimento não seja tão saudável assim. Então é importante se planejar. Então é importante alguém que oriente o seu trabalho físico, da mesma forma que é importante alguém que oriente o seu trabalho alimentar. Tá bom? Então é uma composição. A estratégia ela é única, mas ela parte de vários outros núcleos. Então são várias estratégias que em conjunto vão fazer com que você se comporte de uma determinada forma e que você siga um mapa, vamos dizer assim, ou que você siga um passo a passo e que você chegue no final com um resultado emagrecimento, um emagrecimento saudável, perdendo a menor quantidade de massa magra possível. Só treinando eu consigo emagrecer? Até consegue, mas talvez não seja tão saudável. E depende muito do esporte que você vai escolher. Ou então da atividade física que vai fazer com que você... atividade física que você vai escolher como algo que... atividade física que você escolher, ela pode fazer com que você gaste substratos energéticos que não a gordura. Tá? Então é importante você ter uma dieta mesmo, que você siga e que te deixe nutrido para você realizar aquela atividade esportiva que você escolheu, ou que nós escolhermos em conjunto, sem que aquilo possa te prejudicar. Então, um excesso de treino, por exemplo, quem faz o processo de emagrecimento, tem muito paciente que fala assim, eu preciso treinar mais de 3 horas por dia. Não, muitas vezes uma intervenção com 40 minutos ou com 35 minutos já é suficiente para que você tenha um resultado interessante. Poxa, mas só 35 minutos? Sim, se você está sedentário, a gente precisa começar de algum lugar. Então tem algumas estratégias que com meia hora de treino você já pode fazer algum tipo de perturbação física que vai fazer com que as suas células musculares elas sofram um processo de adaptação e que você gaste tecido gorduroso também. Tá? Então, lógico que à medida que o tempo passa, ou à medida que você for ficando adaptado a essas estratégias, a gente pode ir aumentando a quantidade de tempo ou ir modificando o tipo de treino que a gente vai fazer, ou o tipo de esporte, ou o tipo de atividade física que vai ser orientado. Então, é uma coisa que é dinâmica. Então, você não precisa treinar 3 horas por dia, você não precisa sair da academia com a camiseta toda suada, língua para fora, dando tchau para a academia, falando assim, amanhã eu não volto. Você não precisa, você precisa de uma orientação adequada. Então, uma alimentação com um treino adequado, às vezes de 30 até 60 minutos, existem algumas estratégias que são interessantes até 90 minutos, mas isso depende muito do paciente. Se o paciente não está treinando absolutamente nada, ele não vai receber uma orientação para que ele treine 90 minutos, ele vai receber uma orientação com treinos mais leves ou com um volume menor. Tá? Só hoje eu mereço. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo alguma estratégia alimentar, acontece alguma coisa boa na vida e você quer comemorar. E nesse processo de comemoração você escolhe comemorar na mesa. É uma das formas mais comuns, né, culturalmente, principalmente no Brasil. Quando a gente quer comemorar, a gente vai para a mesa, a gente se encontra com familiares ou com amigos que a gente tem afeto, ou com quem a gente quer dividir aquele sentimento, e provavelmente a gente vai consumir algum alimento mais calórico. Muito cuidado, se for uma coisa planejada, você consegue fazer de uma forma que você não prejudique ou não sabote a sua semana inteira de resultados. Então, estar à mesa, bebendo e comendo, é algo que é muito prazeroso. A gente não precisa cortar isso em absoluto. Você pode simplesmente se planejar para que você faça consumos e esses consumos não sejam tão frequentes quanto alguém que faz isso 3 vezes por semana ou mais. Tem gente que a partir de quinta-feira, então tem paciente que fala assim, não, eu consumo álcool, ou eu vou em algum restaurante, ou eu consumo algum alimento mais calórico, só no final de semana. Muitas vezes eu pergunto para os pacientes, final de semana começando na quinta e terminando na terça, porque tem gente que tem uma janela de final de semana um pouquinho maior do que a população em geral. Então tem gente que vai realmente vai realmente começar o final de semana na quinta-feira, às vezes já bebendo um pouco mais, e isso se estende para o sábado, se estende para sexta-feira, para o sábado, para o domingo, porque o churrasco de domingo é linha de ferro, né? A gente precisa. Então, assim, tem gente que cria algumas ciladas mentais, ou que cria algum comportamento, ou se mantém realizando alguns comportamentos, porque ele precisa realmente aproveitar. Então, você ter um planejamento
em que os seus momentos de prazer também sejam planejados, pode ser algo positivo. Então, se você deixa isso ao bel prazer, se você deixa isso para que o seu cérebro decida o momento que você vai sentir prazer, provavelmente você vai fazer um consumo mais nocivo, provavelmente você vai se alimentar mal por mais vezes, ou com uma frequência maior, ou provavelmente você vai beber mais, vai fazer uma ingestão de álcool mais, um pouco maior do que você faria, porque isso tudo provoca prazer. Se você encontra equilíbrio, você consegue tirar o foco do prazer ou mudar o foco do prazer, tirar o foco do prazer do álcool e do alimento e jogar, por exemplo, para um resultado ou para um ganho de saúde, talvez seja um caminho bem interessante. Então, se você está realizando uma estratégia em que você quer perder peso e perder peso com saúde, ou seja, não perdendo massa magra, perdendo só gordura, você pode colocar esse foco de prazer um pouco mais longe. Os resultados eles não vão ser imediatos, mas as estratégias para se chegar a esse resultado são estratégias que você pode ir vencendo no dia a dia em busca de um prazer que vai estar um pouco mais no futuro, que vai ser quando você estiver de frente do espelho e você fala, poxa, que legal, tive um resultado bacana. Tá? Mas é difícil a gente brigar com um prazer imediato de uma alimentação ou um prazer imediato do consumo de álcool. Por quê? Porque esses são prazeres imediatos. O prazer que você tem em um resultado físico, vamos dizer assim, ou até metabólico, quando a gente analisa os resultados dos exames dos pacientes que já estão em acompanhamento, isso pode gerar um prazer, mas é um prazer que é construído, isso demanda tempo e muitas vezes as pessoas elas precisam sentir que aquela estratégia que vai fazer com que eles ficam numa zona de desconforto sejam justificáveis. Então, trabalhar com um resultado, ou um resultado objetivo, um resultado palpável, que o paciente consiga entender que ele vai conseguir aquele resultado, é algo que vai fazer com que o paciente siga aquelas estratégias e realize os esforços que serão necessários para que ele alcance aquele resultado que pode trazer mais prazer para ele. Não tenho tempo, trabalho muito, eu sou muito estressado, então alguns pacientes eles deixam de fazer as estratégias alimentares ou de treino físico porque eles julgam que eles não têm tempo. Então é uma questão de prioridade. Agora, não ter tempo para fazer 30 minutos de exercício físico, você que está sedentário, você que deixou de fazer alguma atividade física e já está há mais de 4 meses sem fazer essa atividade física, você vai ter benefício com meia hora de treino, 30 minutos de treino. Você não tem tempo? Tem certeza? Às vezes é o desconhecimento, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas é meia hora quantas vezes por semana? Aí, pessoal, são no mínimo 3 vezes por semana, mas 3 vezes por semana, 30 minutos só, posso ter resultado? Pode. Se você está sedentário, você pode. Tá? Então é importante você estar acompanhado de alguém que de tempos em tempos ele possa ir aumentando o volume de treino, fazendo com que esse treino de meia hora passe para 45 minutos até chegar a 1 hora, mas normalmente eu não indico para os pacientes treinos superiores a 1 hora, você vai ficar no máximo 1 hora treinando. Quando a gente pensa em um resultado físico mais importante ou em qualidade muscular, fazer com que o paciente perca gordura e ganhe massa magra, por exemplo, fazer com que o paciente treine 1 hora já seria o limite. E isso pode fazer com que o paciente vai treinar durante meia hora, no mínimo 4 vezes por semana. Então, de 4 a 6 vezes por semana, o paciente realmente ele vai ter que treinar. Ah, eu não tenho tempo. Cara, se você acordar um pouco mais cedo, pode ser que você consiga realizar esse treino. Então é uma coisa para que você coloque na sua rotina, porque isso vai te dar saúde, isso vai te trazer bem-estar, isso vai fazer com que você melhore. Ah, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui eu não dou conta. Muitas vezes a gente usa imagens ilustrativas durante a consulta para mostrar que pacientes que têm que estejam acima do peso, que eles conseguem sim ter resultado, porque outras pessoas que tinham uma distribuição de gordura ou aquele peso acima também conseguiram. Então, muitas vezes, esses pacientes eles precisam de um estímulo dessa forma. Às vezes, ele enxergar que uma outra pessoa que tem um corpo semelhante ao dele conseguiu realizar aquela estratégia e se ele se sentir seguro que vai usar, de estratégias alimentares e de treinos físicos possíveis, que caibam na rotina dele, pode fazer com que ele se sinta capaz. Quando ele se sente capaz, ele se motiva, ele se automotiva. Essa motivação ela é interessante porque isso faz com que o paciente ele fique mais aberto a realizar os esforços necessários para ele alcançar os resultados que ele almeja. Então, quando o paciente não tem ideia do tipo de resultado que ele pode ter, talvez ele não realize aquela estratégia. Mas se ele tiver ideia, se ele conseguir objetivamente visualizar o resultado final dele, ou o resultado que a gente vai alcançar,
em um objetivo de curto prazo, ou em um objetivo de médio, ou um de longo, pode ser que ele sim esteja mais aberto a realizar os esforços que são necessários e não caia tanto nas ciladas mentais. Se eu emagrecer, perco a graça. Eu já vi isso de alguns pacientes. Engraçado, tem gente que fala assim, ó, se eu emagrecer, eu não vou conseguir me comunicar tão bem como me comunico hoje, porque eu vou perder a minha graça. O Jô Soares, no período em que ele ficou magro, muita gente falava isso para ele, e ele usou isso como uma cilada mental para voltar a consumir ou voltar a fazer tudo que ele fazia antes, para ele voltar a ganhar peso. Tá? Então isso é uma cilada mental que pode acontecer. Tem muita gente que fala assim, eu trabalho com negociação, muitas vezes eu estou em um restaurante, se o meu cliente pede um vinho e eu não acompanho, eu perco capacidade negocial. Isso realmente pode acontecer. O fato de você estar bebendo junto com uma outra pessoa cria um tipo de conexão que é diferente quando a pessoa está bebendo e você está sóbrio. Então isso pode trazer algum tipo de dificuldade, mas existem outras estratégias. Você usar um copo de vinho, né, nesse copo de vinho ter suco de uva, por exemplo, ou se você usar um copo longo e colocar um energético com gelo e não ter o uísque ali, isso é uma estratégia, tá? Isso é uma das formas de você fazer com que a outra pessoa ainda se mantenha em conexão com você. Não ligo se eu perder músculo, então eu quero ficar de jejum e quero perder músculo. Beleza, tem profissionais que adotam essa estratégia como algo possível e não ligam tanto se o paciente perder músculo, mas lá na clínica eu vou buscar as melhores estratégias para que você ganhe qualidade muscular, não só perca peso. Tem pacientes que perdem 10 quilos, mas o percentual de gordura deles aumenta. Então, isso é muito sério. Então, eu preciso de um equipamento que realmente me traga precisão, porque eu vou conseguir fazer com que o paciente tenha uma precisão de resultado também. Então, a perda de percentual de gordura é algo que a gente precisa buscar. Então, não é só a perda de peso, é a perda de tecido gorduroso, muitas vezes ganhando massa magra. Quando eu faço esse processo, quando eu consigo esse tipo de resultado, o resultado antropométrico, o resultado na bioimpedância, ele é interessante, e também o resultado físico, o paciente passa a ver valor no resultado que ele conseguiu conquistar. Vou comer só proteína. Muito cuidado com isso. Tem muito paciente que fala assim, agora eu vou comer só proteína e eu posso consumir a quantidade que eu quiser de proteína que não vai ter problema. Cuidado, as proteínas que existem no mercado, aliás, as proteínas animais in natura, elas não são compostas apenas de proteína. Em 100 gramas de frango, eu tenho de 24 a 28 gramas de proteína mesmo, mas eu tenho ali uma carga de gordura, eu tenho outros nutrientes ali naquela proteína. Se eu consumir, 200 gramas de frango, eu posso estar fazendo quase 30 gramas de gordura. Essa gordura, ela pode ser absorvida, então não é assim, é ilimitado, a proteína eu posso consumir à vontade. Não, é importante que você tenha um profissional que calcule o quanto de proteína precisa ter na sua dieta, porque se você tiver em excesso, você pode estar fazendo um consumo paralelo de gordura que você nem está vendo. Tá? Virei vegetariano. Vegetarianismo, tem muitos pacientes que são vegetarianos. Esses pacientes, muitas vezes, eles desenvolvem algumas doenças carenciais, diminuição de vitamina B, deficiência de ferro, deficiência de fosfocreatina, queda de performance nos treinos, por exemplo, a explosão desses pacientes diminui, mas a gente consegue usar algumas substâncias para repor isso daí. E a gente consegue também indicar as proteínas vegetais ou outros tipos de proteína que não as animais, para que esses pacientes tenham um resultado interessante e se sintam saciados. Se você simplesmente virou vegetariano e come um prato de batata e come um prato de 250 gramas de batata no almoço, talvez você ganhe peso, talvez você ganhe tecido gorduroso também, tá? O problema de não ter proteína, de não ter proteína animal na sua dieta é que talvez você não se sinta saciado tão rápido. Talvez você não se sinta saciado por muito tempo. E aí você acabe consumindo uma quantidade maior de carboidratos que você consumiria se você estivesse fazendo a ingestão de alguma proteína, tá? Vegetarianos em específico, tem vários tipos de vegetariano, né? O vegetariano que não consome nenhum tipo de proteína animal, eu tenho o ovo-vegetariano, eu tenho o lacto-vegetariano, eu tenho o ovo-lacto-vegetariano. Então, tudo depende do seu caso, depende do comportamento que você quer desenvolver, ou da estratégia que você quer desenvolver. Quando você vai em um profissional, é importante que ele respeite aquelas suas convicções, ou que ele consiga te convencer, ou te falar a respeito de estratégias alternativas, para que você escolha junto com ele qual vai ser a melhor estratégia para você. Agora é só salada. Tem paciente que fala assim, agora eu vou comer só salada e não como mais nada. Muito cuidado. É interessante, você vai consumir uma carga bem grande de fibras, você vai ter micronutrientes abundantes ali.
Mas se você não tiver proteína, você não vai ter o macronutriente da saciedade, o macronutriente que vai fazer com que você se sinta confortável, que vai fazer com que você consiga chegar na próxima janela alimentar tranquilo, sem que você esteja morrendo de fome. Quando a gente está sentindo muita fome e isso provoca um desconforto muito grande, você entra em estresse, você fica frustrado, você pode desenvolver estresse agudo ou estresse crônico. Isso pode fazer com que as suas perdas de tecido gorduroso diminuam, pode fazer com que as suas perdas de tecido muscular aumentem. Tá? Então, planejamento é algo que é extremamente importante. Quando não se tem planejamento, a chance de você errar ou de você cair em outras ciladas mentais é gigantesca. Dia do lixo, um dia inteiro consumindo tudo que você quer, não acho que seja uma estratégia tão interessante. Você vai se auto-sabotar se você tiver um dia inteiro de lixo para você fazer. Grávida pode tudo? Não, as grávidas também podem ter um planejamento alimentar que seja uma coisa mais saudável, que dê uma rotina para elas. Pode ser que de vez em quando ela sinta uma vontade de consumir um alimento específico? Pode, isso vai acontecer? Vai. Pode ser planejado? Pode. Ela pode ter mais do que 2 janelas de consumo de alimentos não planejados fora da dieta? Pode, mas existem estratégias para a gente reduzir danos. Então, uma grávida que queira, por exemplo, consumir algum lanche em específico ou queira consumir algum doce em específico, é interessante que ela não consuma mais de 100 gramas, 150 gramas, 200 gramas, ou um pedaço de bolo muito grande. Mas se ela ficar, a ideia é fazer com que ela faça consumos menores, algo que mate aquela vontade dela, ou que ajude a sentir que ela consumiu aquilo que ela estava querendo, mas sem que ela faça um excesso tão grande. Tá? Grávidas, vegetarianos, veganos, são todas populações específicas, são populações que a gente precisa fazer o planejamento alimentar deles é um pouquinho diferente. Tá? Então, pessoal, são algumas das ciladas mentais que eu lembrei. Existem outras ciladas mentais. Se você comete alguma cilada mental, deixa para mim nos comentários. Eu quero falar delas, me deixa ajudar. Tá? Quero agradecer a presença de todo mundo que ficou desde o começo. E é isso que a gente tinha para conversar hoje. Se vocês quiserem se vocês quiserem acessar a minha página no YouTube, Dr. Hugo Siqueira, seria muito bom também, seria interessante que vocês acompanhassem e se inscrevessem no canal, e eu deixei também vários vídeos lá, vários vídeos que são interessantes com relação a esse assunto de emagrecimento, com relação ao assunto de ganho de massa magra, de saúde, de qualidade de vida, bem-estar, e eu espero contar com vocês nas próximas lives. Próxima live, quarta-feira, 21 horas. Tchau, pessoal, obrigado aí por quem acompanhou até agora.